Oi, pessoal, tudo bem? São 2 horas, vamos começar nossa live aqui no Escritório Nacional da ANAM, uma honra para mim. Vou esperar vocês entrarem, se apresentarem. Tudo bem? Ó, os comentários estão aí. Se apresentem, falem de onde vocês são, a profissão de vocês. Olá. Vamos ter um tema aqui muito legal, falando sobre a violência doméstica em tempos de pandemia, né, em tempos de coronavírus. Compartilhem essa live, é um assunto que precisa de bastante engajamento de nós mulheres, dos homens, né? Depende de nós que esse assunto seja bem difundido. Vou esperar mais um pouquinho, né, pra gente ter mais gente aqui na live com a gente. Oi, Jana. Oi, Bárbara. Oi, Janaína. Meu filho. Depois vou me apresentar, vou apresentar a minha equipe. Oi, pastora Rô. A minha assistente aqui, a Ana, está ajudando a gente. Vai vendo as perguntas, porque às vezes pode passar despercebido. Mandem suas perguntas sobre esse tema. Compartilhem essa live. Coloquem aí no Facebook de vocês, no WhatsApp de vocês também. Informando que essa live vai ser aqui no Facebook, tá bom? Para eles curtirem lá, Escritório Nacional da ANAM, porque a gente precisa de bastante gente aqui nessa tarde, tá bom? Então eu vou começando, me apresentando, né? Eu sou a doutora Cláudia, sou advogada há alguns anos, 23 anos. Sou especialista em direito criminal, tenho um escritório aqui em Guarulhos, né? Não trabalho sozinha, trabalho com a minha assistente, Ana, vem aqui para falar oi para as pessoas. E nós trabalhamos juntas. Essa é a Ana, minha Oi, assistente pessoal! absoluta, que nos ajuda, que faz o escritório girar, né? Que vai estar aí ajudando a gente nas perguntas e tudo mais. Tenho parceria com grandes advogadas aqui em Guarulhos, em São Paulo, fora do estado, que trabalhamos em conjunto. E esse ano, do final do ano passado para cá, eu voltei mesmo a atuar na minha especialidade, que é direito criminal, e com ênfase na mulher, né? Então, eu acho que é necessário que tenhamos mulheres engajadas em ajudar mulheres. E esse tema da violência doméstica é um tema que eu gosto muito, porque eu acho que depende de nós, mulheres, ajudarmos a denunciar isso, né? Eu não quero fazer aqui nenhuma apologia ao divórcio, nenhuma apologia ao feminismo exacerbado, não. Muito pelo contrário, mas eu quero aqui alertar as mulheres que não são só pobres, não. Hoje essa violência está em todas as classes, de como elas podem se defender, como a lei está aí para ajudá-las, o que elas devem fazer, e mais ainda agora, nessa época de pandemia, onde o isolamento social, o isolamento está sendo necessário, obrigatório quase, né, por conta desse vírus aí que se alastrou pelo mundo. E estatisticamente falando, né, estudando ontem, escutando lives, vendo índices, com a pandemia no mundo, não estou falando nem do Brasil ainda, com a pandemia no mundo, o índice de violência doméstica aumentou de uma forma bem relativa, bem expressiva, né? E tem causado, e por conta disso, estamos tendo índices aí no mundo de feminicídio bem altos, né?
Então, eu acho que agora é hora da gente conversar sobre esse assunto mais profundamente, né? Na Europa está tendo campanhas, né, sobre isso, sobre a violência doméstica. É, no Brasil não está sendo difundido isso, essa pandemia nos pegou agora de uma forma mais latente e a gente ainda está aprendendo a conviver com isso aqui. Mas a gente está vendo as experiências lá de fora e a gente vai tentar, num contexto de Brasil, que já não é aquela coisa linda, né? Aquela coisa tão certa como deveria ser, a lei é linda, tudo é bonito, mas na prática mesmo, no dia a dia, não é assim que funciona. Então, eu queria começar falando sobre o que é a violência doméstica, a lei que norteia a prevenção da violência doméstica, porque muitos aqui são advogados, mas muitos não são pessoas, que eu brinco, né? São pessoas normais, que não são operadores da justiça, enfim, e ainda podem ter dúvidas. E quero ressaltar que vamos falar sobre todas as formas de gênero, raça, enfim, mas a gente também tem que ressaltar as mulheres que nesse assunto são maioria. São as mulheres que moram em situação periférica, em comunidades, mulheres negras na sua grande maioria, que não têm acesso a isso que a gente tem, que é um celular, uma internet, enfim, uma série de coisas e que sofrem muito mais com a violência doméstica do que mulheres mais esclarecidas, nas mulheres que são mais privilegiadas, como a gente falou e eu ouvi ontem numa live lá de Santa Catarina, no Portal das Catarinas. Sigam, né, esse Instagram, tem bastante conteúdo sobre esse assunto, esclarecedor, claro que visando o estado lá de Santa Catarina, mas a gente tem que... Nós aqui em São Paulo, nós temos que nos posicionar e olhar com olhos verdadeiros para essas mulheres que estão na situação menos privilegiada que nós. Né? Eu sou uma privilegiada, sou uma mulher negra, mas sou uma mulher privilegiada, eu tenho uma família, eu tive uma estrutura, eu estudei, mas obviamente sofro preconceito sempre. Então você imagina essas mulheres hoje que estão lá nessa situação tão triste de isolamento, sem atendimento, sabe, o mínimo possível, e que hoje precisam por obrigação conviver com o seu agressor em casa. E agora eu vou falar de todas as mulheres. Existem mulheres de todas as classes também e que têm aumentado expressivamente nas classes média e alta a violência doméstica de outras maneiras até. Violência psicológica, que está na Lei Maria da Penha, no seu artigo 7º, violência moral, não é? Tem uma série de situações, a Ana vai colocar aí daqui a pouco a lei, né, o link para vocês acessarem a Lei Maria da Penha, que vocês podem acompanhar junto comigo. Eu fiz algumas anotações aqui, eu quero seguir essas anotações para não esquecer nada, né, e sobre isso. A Lei Maria da Penha foi feita em 2006, né, foi elaborada em 2006. O áudio está baixo, vamos aumentar o áudio. Melhor fazer com fone, eu vou fazer com fone, tá bom? Aí vocês falam se tá melhor. Ou se eu tô falando baixo mesmo. Tá? Meu fone tá por aí. Então, minha produção aqui tá procurando meu fone. Deve estar em cima daqui, ó, no chão. Então, a gente vai falar mais alto, né? Pra ver se dá uma melhorada. Vou tentar falar com o fone pra ver se fica melhor. Tá bom? Mas também vou falar mais alto, né? Que às vezes sou eu falando baixo demais. Então, tira aqui pra mim. Então, vamos lá. Então, a Lei Maria da Penha foi elaborada em 2006 por algumas deputadas mulheres, né, para prevenir e coibir a violência doméstica. Então, a Ana vai mandar agora o link aí para vocês. Ela está lá tomando sua posição. Vai mandar agora o link para vocês. Vê se o áudio melhorou, gente. Me fala se eu não vou colocar o fone. Me fala aqui se o áudio tá bom, tá bem? Pra eu saber se eu coloco fone ou não.
e ela foi elaborada visando isso. Então, ela está de acordo, né, com o parágrafo 8º do artigo. Ed, vê se melhorou o áudio e me fala, por favor. Ó, a Ana colocou aí agora, melhorou, que bom. Então, eu vou falar mais alto, que sou eu que estou falando baixo, Pati. Então, essa lei, no artigo 7º, ela elenca, né? Abram aí, cliquem aí, abram a lei para a gente acompanhando junto, as várias formas de violência que tem. Tá bom, Aline? Obrigada. Então, tá bom. Vou continuar sem fone, que para mim é melhor. E não é, gente, só violência física. Não é só violência física, não é só agressão que é considerado violência doméstica. Carolina, abre aí pra mim a Lei Maria da Penha, traz aqui pra mim no artigo 7º, tá na minha internet aí já, embaixo. Existe violência psicológica que a maioria das mulheres sofrem, né? Relacionamentos abusivos sofrendo violência doméstica, não vou colocar o fone não. Que sofrem violência doméstica, né, que é uma forma de violência doméstica, a violência psicológica, que são xingadas, que são humilhadas, que a situação financeira delas, às vezes, por uma questão que o marido nunca deixou trabalhar ou porque nunca trabalharam, dependem financeiramente deles e sofrem humilhações. Essa violência doméstica, essa forma de violência doméstica é muito pior, às vezes, e muitas vezes, porque ela é velada, não deixa marca, né, exposta, que nem quando uma pessoa apanha, etc. Traz aqui o note que eu acho. Não deixa exposta, etc. Que as pessoas não sabem nem como denunciar, não é? E isso é uma violência doméstica, é uma forma de violência doméstica também, né? Às vezes as pessoas têm, as mulheres, às vezes caem nesses golpes aí, caem nesses golpes de financeiros, mulheres normalmente mais, como eu vou falar, não é carente o nome, né, mas são mulheres que são de uma forma que necessitam de mais atenção, ou que são viúvas, ou que são divorciadas, ou que tiveram alguma desilusão, e aí tentam aqui pela internet manter esses relacionamentos e caem em golpes financeiros. Isso também é uma forma de violência doméstica, entendeu? E a violência doméstica, ela é um fator, né, causador do feminicídio, que tem crescido muito no Brasil, vou falar Brasil hoje, mas no mundo, mas aqui no Brasil de uma forma bem exacerbada. Então a gente precisa mesmo parar, não só mulheres, viu? Homens também, porque infelizmente se a gente não tiver a consciência desses homens, a gente nunca vai conseguir melhorar isso. Então, sim, os homens têm que participar de situações como essas e tudo mais. Tá aqui já. Então, de situações como essas, de conscientização, de não se deixar alastrar a violência. E principalmente de gênero, né, que é contra a mulher, que é muito triste isso. Então, a Lei Maria da Penha veio visando coibir cada dia mais essas práticas, né? E o feminicídio está aí no Código Penal desde 2015, que colocou uma agravante no crime de homicídio, colocando, então, uma causa de aumento de pena em caso de feminicídio, né? Então, eu acho que a gente precisa melhorar. E aí, às vezes, a gente não lê a Lei Maria da Penha. E lá ela fala, é uma lei muito interessante, é uma lei que, na teoria, é muito... eu falo bonita porque eu amo direito, mas teria que ser muito eficaz, ela é muito didática, se vocês lerem, vocês vão entender tudo que ela tem. Então, eu preciso que vocês abram aí, leiam mesmo. Gaste 5 minutos lendo, 10 minutos, porque aí vocês vão ter mais noção e vão poder auxiliar muito mais mulheres a procurarem ajuda, porque elas estão protegidas, né? Hoje aqui em São Paulo a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que foi inaugurada recentemente, aí, né, uma iniciativa muito legal, onde lá tem várias coisas para as mulheres em situação de violência, né?
que precisam. Na própria Lei Maria da Penha fala sobre os deveres da autoridade policial em situação de mulheres com violência doméstica. Então, em cada área de São Paulo, nos bairros, né, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, no centro, existe uma delegacia especializada para atender mulheres, as DDMs. Então a gente tem que incentivar as pessoas a denunciarem isso. Então hoje o tema é violência doméstica em tempo de pandemia se aumenta. Você imagina agora que todos nós temos que ficar em isolamento. E eu ouvi numa live ontem que a casa é o lugar mais perigoso. Como pode a casa da gente ser o lugar mais perigoso para as mulheres que estão lá vivendo com os agressores? E ainda mais agora que vai se mexer na situação econômica de um país, de empresários, de pessoas mais simples, mais humildes, de nós, profissionais autônomos. Vai mexer com tanta coisa. Então a gente precisa agora de consciência, né? De entender de como a gente vai fazer. Casas de acolhimentos de ONGs, enfim, estão fechando. Eu soube hoje que existem abrigos que estão abertos, recebendo, e aí a autoridade policial vai entender, né, vai vislumbrar a maneira de se essa pessoa que vai lá fazer a denúncia é ou não é necessário ir para um abrigo. Muitas mulheres nessa situação não querem sair de casa, porque elas não entendem que elas precisam deixar o lar naquela situação, porque estão correndo risco. Muitas mulheres hoje, independente ou não da pandemia, mas você imagina agora quebrar uma protetiva que ela ganhou antes da pandemia. Ou o agressor agora normalmente quer voltar porque como que ele vai se manter, ou quer voltar com ele, e ela acaba dando uma chance, uma oportunidade. E o que mais está acontecendo hoje na delegacia, nessa época agora de pandemia, é mulheres que quebraram a protetiva e aí o marido bateu de novo ou querem ir lá restabelecer, ou querem... Gente, então isso é uma questão de mentalidade, né? Porque as pessoas não entendem que elas podem, as mulheres, né, não entendem que elas podem denunciar. E às vezes emocionalmente, por isso que eu falo que, vamos denunciar só. Não. Na Lei Maria da Penha existe uma determinação lá que fala sobre uma equipe multidisciplinar, né? Porque muitas vezes as mulheres têm medo de denunciar, porque dependem financeiramente, isso eu falo nas classes mais altas, dependem financeiramente daquele marido, daquele agressor, sabe? E aí elas ficam com medo, elas ficam guardando aquilo para dentro delas, ou então estão debaixo de um jugo de religioso. Não posso denunciar por causa da minha religião. Gente, eu sou cristã e eu quero ajudar essas mulheres a quebrarem esse jugo delas, de ficarem apanhando quieto em casa por conta de uma religião. Não existe isso. Eu não volto a falar, não estou fazendo apologia ao divórcio, mas eu vou fazer uma apologia bem grande falando sobre denunciar, porque às vezes os maridos se escondem atrás das bíblias deles. E estão agredindo suas esposas. Teve um caso recentemente de um pastor que degolou a esposa dentro da igreja. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então hoje, não é hoje, né? Acho que hoje a gente tem que se conscientizar muito mais. Hoje, uma estatística diz que 7 pessoas estão morrendo por causa do vírus, mas 5 mulheres estão morrendo por feminicídio, por serem vítimas de feminicídio. Então a gente está quase equivalendo, né, com a epidemia. Só que isso não é divulgado. Então você pode imaginar, na China triplicou o índice durante a quarentena de violência doméstica. Então eu fico imaginando aqui no Brasil o que vai acontecer. Se a gente que está assistindo essa live, que vai daqui a pouco compartilhar, eu vou compartilhar nas minhas redes sociais, a gente não ajudar essas pessoas. Briga de marido e mulher, vizinho não mete a colher? Mete sim, principalmente em época de isolamento. Então nós temos que ficar atentas, né? Mulheres que estão nessa situação, avisem alguém da sua confiança pelo WhatsApp. Porque, óbvio, como que a gente vai denunciar, né, a gente vai denunciar o agressor se ele tá dentro de casa? Nós vamos morrer mesmo, né? Falando português bem claro. Então, avisem
avisem seus vizinhos, avisem seus parentes. Não podemos receber visita, ninguém vai poder entrar na tua casa lá, teoricamente, né? E te salvar ou te ajudar, mas eles podem te chamar a polícia pra você. A polícia vai lá, não é? Te ajudar. Eles podem gritar, podem fazer várias coisas que você tá lá. Você não é refém mesmo nessa época de pandemia. Entendeu? Então, assim, façam isso. Uma das medidas que a gente tem que tomar na pandemia é avisar os nossos parentes se a gente está se sentindo ameaçada de alguma forma. Por WhatsApp, por Instagram, por Facebook. Claro, obviamente, inbox, né, gente? Vamos ter esse discernimento, né, de avisar inbox sempre. Chamem a polícia, né? Liguem 180, denunciem, entendeu? O máximo que vocês puderem. Se vocês não puderem, peçam para as pessoas perto de você denunciarem. E isso eu falo por causa das pessoas em situação de periferia mesmo, nas comunidades. A gente tem que ajudar essas mulheres a denunciarem. Você imagina agora, isso não é um julgamento, muito pelo contrário, isso são estatísticas que a gente teve o cuidado, e não só eu, muita, a ONG Bem Querer, o Portal das Catarinas, uma série de pessoas ligadas a esse movimento, né, contra a violência, mostram que elas não têm acesso a uma boa internet, elas não têm crédito no celular, elas são reféns hoje. E a gente não pode deixar. Elas pensam, aí ouve na televisão toda essa confusão de que nada está funcionando, gente, mas as delegacias estão funcionando. Óbvio que não é pra gente circular, então vamos ajudar postando sobre isso, que os serviços essenciais estão funcionando sim. Né, as delegacias da mulher estão funcionando, o ML para comprovar essa agressão, as delegadas lá vão orientar como fazer. Então não se preocupe em provar, se preocupe em se proteger e denunciar. Né? E como que ela vai fazer para viver no mesmo ambiente que o agressor quando voltar? A autoridade policial tem todo o discernimento para saber quando ela tem que mandar uma equipe lá e tirar ele de lá. Ela sabe muito bem como conduzir isso. Então a delegacia vai ajudar você nesse momento tão difícil, se você é vítima de agressão, nessa situação de isolamento que nós estamos vivendo hoje. Então eu quero que vocês, mulheres, ajudem outras mulheres. Né? Antes tinham rodas de conversa presenciais. Hoje nós podemos ter iniciativa de criar rodas de mulheres online, não é? Uma conscientizando a outra, uma ajudando a outra. Eu estou participando de várias aqui. E não só com violência física, de agressão, mas o nosso, né, emocional vai estar muito abalado. Uma forma de você se posicionar, sua postura. Então, existem várias formas de você ajudar. Por exemplo, falaram, vamos guardar os objetos. Olha que absurdo que a gente chega. Guardem os objetos pontiagudos que você tem em casa, faca, não sei o quê, enquanto seu agressor estiver lá. Não deixem entrar bebida alcoólica. Gente, muitas mulheres não têm possibilidade de fazer isso. De guardar. Se sumir a bebida alcoólica da pessoa que tá lá, quem que guardou? Só tá ele, a mulher e os filhos. Aí vai apanhar todo mundo, vai virar uma confusão. Não é? Então, mas a gente tem que ajudar essas mulheres. Então, avisem seus vizinhos, ajudem lá. Todo mundo aqui deve ter amigas, a gente tem funcionárias do lar. Então, a gente tem o WhatsApp delas, a gente tem o telefone. Vamos ajudá-las, vamos ligar e falar: olha, se estiver precisando de qualquer coisa, chama no WhatsApp, dá uma ligada. A gente vai saber se elas estão passando por alguma situação de violência, principalmente física, né? Pelo tom da voz, por uma série de coisas. Porque às vezes elas não têm possibilidade nem de ligar. Tem muitas mulheres numa situação terrível que não tem condições de ligar. Né? Tem mulheres em igrejas pequenas aí, essas igrejas simples de bairro, que não tem coragem de denunciar por vergonha, por medo. Sabe, mulher que sofre violência tem vergonha, ela se sente culpada e isso não é a realidade. Então, o 180 tá aí para vocês denunciarem qualquer tipo de violência, né? Mesmo, eu esses dias fiz uma entrevista falando aí sobre pedofilia. Então, a gente tem que estar atento nesse tempo de pandemia, de isolamento, tá bom? Quero falar mais algumas coisas aqui para vocês que eu separei. Não vamos ter medo também, gente, de se expor,
né? Falando todos os dias sobre isso. Eu acho que a gente lá no Portal das Catarinas vai ter isso. A gente pode fazer muito mais, Dani. A gente deve fazer muito mais. Nós que somos esclarecidas, sabe? As pessoas hoje, essa época de pandemia está servindo para a gente perceber como a gente pode fazer mais. Uma amiga minha delegada, ela disse que as delegacias do DDM estão um caos. Um caos. Porque a tendência é essa. É piorar. Entendeu? Então essas lives, essas discussões são necessárias pro, institucionalmente falando, porque as pessoas estão jogadas, teoricamente, nessa situação de violência doméstica, né? O Estado não assiste de uma forma correta nessa situação, porque está todo mundo com medo. Então, tantos abrigos que estavam abertos recebendo essas mulheres, abrigos de ONGs e tudo mais, estão fechando. Nas delegacias, teoricamente, a gente sabe, né, que não tem máscara para todo mundo, então vira aquela confusão. Tem regime de plantão. Já não davam conta antes, imagina agora. Então, assim, o Estado precisa se posicionar de como vai fazer, não é? Então, assim, existem. A Ana vai colocar aí também, a ONU Mulher, ela se pronunciou sobre medidas que as mulheres devem tomar, né, nessa época de pandemia. Eu vou deixar aqui com vocês, a Ana vai colocar aí já já esse link. Leiam, aproveitem esse tempo que a gente vai ter de isolamento, de teoricamente menos coisa para fazer. Não fiquem só assistindo televisão, vendo essas notícias que a gente já sabe, né? Então vamos nos informar mais de como a gente pode ajudar, não é? Então assim, a Ana colocou aí agora, cliquem, tem um ícone dentro desse link aí da ONU falando especificamente sobre o coronavírus. Né? Então a gente precisa mesmo estarmos juntas, né? Nessa proteção e prevenção à violência. E só denunciando, só lendo, só colocando nos grupos de outras mulheres. A gente participa de tantos grupos, então vamos colocar esses índices, vamos colocar esses links, vamos nos colocar à disposição para podermos ajudar outras mulheres, né? E não liguem muito para os barulhos, porque a gente está em casa, então existem barulhos externos aqui dos meus bichos e tudo mais. Tá bom? Então mandem suas perguntas aí, as dúvidas que vocês têm pra gente responder como a gente tem que fazer. Ó, os índices de estupro podem aumentar, tentativas de estupro. E sabe qual é o que é pior? Os estupradores estão dentro das casas das pessoas. Né? Existe um estudo que diz que os maiores índices de estupradores estão dentro das casas. Né? São pais, são maridos que tentam violentar suas esposas, né? Entre aspas, suas companheiras sem consentimento. Então a gente precisa de verdade estarmos atentas, né? Eu quero que vocês sigam lá depois o Instagram da Juliana Rabelo, ela é uma jornalista de Santa Catarina que está muito engajada nessa época de pandemia com as mulheres, numa maneira de denunciar isso, né, o desamparo do Estado, né, pela falta de acesso, mesmo essas mulheres às delegacias, ou enfim. Ela está muito engajada nisso. A ONG Bem Querer também, entrem lá depois e vejam isso lá, como vocês podem ajudar de uma maneira tranquila. Nós nos colocamos à disposição também para poder tirar qualquer dúvida de vocês. E vou falar aqui algumas coisas. Não existe como não ficar sozinha com o agressor nesses casos. Muitas vezes, né, as mulheres não estão separadas e elas estão lá. Então, claro que elas não vão se calar, mas elas têm que agir de uma maneira que elas deixem as pessoas avisadas, que elas se resguardem mais com seus filhos, né? A gente tem agora a situação financeira vai piorar para todo mundo. Muitas mulheres negras domésticas estão à beira da sociedade. Elas trabalham para comprar as coisas para sua casa. Você imagina agora que todas teoricamente vão ficar em casa. A consciência de nós que temos essas funcionárias ajudarmos de alguma maneira, obviamente que isso vai nos atingir também, eu tenho certeza, como empresárias, como profissionais liberais, enfim, mas você imagina elas, como que vai ser? Então, vamos nos conscientizar disso, colocar à disposição aí cesta básica, se a gente não pode ajudar com dinheiro, de forma que diminua a tensão, né, que vai ficar dentro de casa com a situação financeira, que vai atingir os homens e as mulheres. Isso na classe média, né, alta talvez um pouco menos nessa situação financeira, mas
Gente, teve uma médica que foi assassinada em Santa Catarina sexta-feira, logo depois que saiu essas medidas aí sobre é, uma forma de barrar a economia. Uma médica foi assassinada. Você imagina como vai acontecer aqui, do lado da gente. Por quê? Por causa do dinheiro, da crise financeira, do que vai ser agora, de como a gente vai ver das cobranças. Porque a mulher fala muito mais que o homem, é natural isso. Se preocupa muito mais, se desespera muito mais. E ela tende a exprimir, né, a colocar para fora o que ela está sentindo. Então, assim, a tendência é piorar, porque os homens não vão saber muitas vezes se controlar nessas situações. E aí acabam agredindo. Primeiro começa de uma maneira verbal, aí a situação, nós vamos ficar, teoricamente, 2 meses aí, os olhos estão fechados, por exemplo. Então, como a gente vai fazer? Eu sou viúva, não corro esse risco aqui em casa, né? Mas quantas mulheres aí vão estar com seus maridos numa situação de ganhar menos, agora nessa medida provisória 927 que falaram ontem, recebe, não recebe, né, os pagamentos, as empresas tendem a diminuir a sua receita, e como é que vão pagar os funcionários? Então está todo mundo numa situação muito difícil, né, muito complicada hoje para se administrar, mas a gente vai ter que administrar, gente, senão vai ser uma massa de enorme aí de violência, né, doméstica. Eu tô falando especificamente de violência doméstica hoje. Então, assim, a gente tem que ajudar a chegar, a compartilhar, fazer lives mesmo. Mulheres cristãs, pastoras, façam lives. Né? As mulheres que são engajadas aí no feminismo, façam lives falando sobre esse assunto. Porque quanto mais isso chegar, mais ainda o poder público vai ter noção do que está acontecendo, o que a gente está fazendo. Eu não gosto de falar essa palavra fazendo barulho e tudo mais, mas que a gente está se movimentando em prol dessa situação, em prol do combate da violência na situação de pandemia. Não é? Os hospitais hoje não têm condições de receber nem as pessoas que estão infectadas com o vírus. Nem as pessoas que estão infectadas. Imagina agora chegar mulheres lá machucadas, correndo mais riscos ainda de serem infectadas se não tiverem ainda dentro de um hospital, que a gente sabe que tem que procurar em última instância. Mulheres, vamos ter consciência de não chamar a polícia por coisas banais. Ai, meu Deus, você vai falar que qualquer violência é banal. Não! Mas a gente tem que ter consciência da situação, né? De como fazer. Ah, ele tá me ameaçando, que vai sair daqui, que vai tirar o dinheiro, que vai me bater, que vai isso. Mas vamos analisar, porque vão ter várias mulheres sofrendo muito. Então hoje a gente está numa situação de analisar, de consciência. Né? Vou chamar a polícia sim, vou avisar, ó, se está acontecendo, começou com uma ameaça hoje, você já avisa a sua família, olha, ele está me ameaçando, se acontecer alguma coisa, eu vou chamar você, chamei a polícia. Porque muitas mulheres vão estar apanhando e não vão ter como avisar. E quando avisar, a polícia vai falar, não é nada. Não é? Então vamos ajudar. Normalmente, imagina essa situação periférica, que a polícia já é truculenta lá em cima, sabe? A polícia é muito truculenta. A gente sabe como é a ação da polícia lá. Né? Então, nas favelas, nas comunidades, né? Nos bairros mais simples e tudo mais. Agora, você imagina quando uma mulher lá da periferia chamar a polícia para subir lá, né, para ir lá no subir, né, mania de falar isso, de ir lá na sua comunidade e tudo mais. Imagina como que eles já vão tratar essas pessoas. Já tratam de forma preconceituosa, né, tipo pobre, preto, e tal. Já tratam de forma preconceituosa. Não tem essas mulheres não têm esse alcance na mídia, esse alcance nas redes sociais, como tem as mulheres de uma situação privilegiada, das mulheres brancas também. As pessoas, sim, a gente está aqui para falar a verdade, gente, eu não vou esconder. As mulheres negras, sim, elas têm um preconceito muito maior. Né? Obviamente que existem diferenças, existem delegadas que tratam. Por isso que a delegacia da mulher está aí, né? Para poder ajudar. Mas se não tiver delegacia da mulher perto da sua casa, vai em qualquer delegacia. Todas estão preparadas para atender. E depois os delegados lá, as delegadas vão encaminhar para a delegacia especializada. Mas não deixem de denunciar, de não ficarem à mercê, né? E procurarem só quando já está morrendo. Ai, minha vizinha morreu, ai, fulana, né, apanhou, está machucada. Não dá para a gente fazer isso. Então, se informem, denunciem, chamem a gente, chamem as pessoas que a gente vai poder te orientar, procurar a delegacia, de que maneira fazer.
não é? Claro que hoje a gente está em isolamento, repito. Então tomem as providências. Se precisarem ir a uma delegacia, tomem todas as medidas, né? Levem seu alquinho lá, façam, porque nas delegacias não estão dando nada. Então a gente corre o risco realmente de, de ter isso. Elas estão enfrentando, como elas podem proceder? Liga 190, liga 180. Por exemplo, mulheres que forem vítimas de injúria, de difamação ou de calúnia. Não precisa ir até a delegacia, faz o BO online, se você tiver condições, né, de fazer um BO online, porque a gente também está falando de muitas mulheres aí que não têm essas condições. Mas se você tiver condição, faça um BO online. A Ana vai colocar aí o portal da delegacia virtual para vocês. Façam denúncias online. Chamem, liguem 190, liguem 180. E façam essas denúncias, né? Que, ó, tô sofrendo violência, mas hoje o meio melhor é ser 190. Sim, muitas pessoas não têm com medo de se envolver, mas, gente, não precisa. Quando você liga lá, 181, 180, 190, você não precisa se identificar. Você dá a localização que tem, olha, eu tô vendo aqui, tá tendo uma situação de violência aqui perto da minha casa, na rua tal, né, tenta, se você sabe o número e tudo mais, você fala, é urgente, a mulher tá gritando e tudo mais, e não precisa se identificar, né? As pessoas têm medo, mas não podem se calar, Jana. A gente tem que sim ajudar, porque se a gente não denunciar, nós vamos ter índices alarmantes de casos de violência doméstica e casos de feminicídio vão aumentar. E a gente nem vai saber, porque a gente hoje está vendo o mundo, né? O Brasil que está chegando agora aqui de uma maneira mais terrível, né? Esse vírus está falando sobre o coronavírus, né? A Valdilene Cruz está falando que no decorrer da mulher falar mais, isso, muito mais, gente. Eu nem entrei nessa questão que vem lá de trás, né? De que vem muito lá de trás. A gente, como mulher negra, que já vem de uma situação de escravidão e tudo mais, e que tem que ficar quieto, ficar calado e não denunciar. Não, mas sim, eu vou usar discordar de você, Valdilene, e falar que sim, as mulheres, não é estereótipo de reclamar, nós somos assim. Mulheres que falam mais, mulheres que se preocupam mais, mulheres que ficam mais preocupadas com a sua família, e os homens, às vezes, não têm a noção de entender que nós estamos preocupadas, que nós queremos participar, queremos ajudar, e aí descontam a sua raiva em cima das mulheres, né? Então, assim, mulher, ela tem sua voz, ela tem direito de expressão em casa, mas os homens aqui, tô falando das... Claro que mulher tem, não tem que ter estereótipo, mas infelizmente, dentro dessas comunidades é o que a gente mais vê. E eu quero que esse vídeo, essa live se propague para mulheres que não têm esse discernimento como você tem. Né? Então, não adianta a gente só falar de aspectos históricos lá de trás, de coisas mais complexas. Claro que não. A gente sabe que o machismo é latente, né? Que vem de uma cultura. Eu estou fazendo um curso de advocacia para mulheres que tem uma linha do tempo que fala sobre como a mulher não tinha voz até muito pouco tempo atrás. E aí a gente fez um questionamento nisso, que as mulheres negras não estavam nessa linha do tempo. Olha que absurdo. As mulheres não estavam naquela linha do tempo. Depois, se a doutora Cíntia me autorizar, eu vou mandar para vocês nas nossas redes sociais e tudo mais, essa linha do tempo. Elas não estavam nessa curva de 1800 até agora, 1900 e pouco, né, 1919, a mulher branca, a gente estava falando de mulher, ela foi muito clara, foi triste isso para mim quando eu escutei esse estudo, porque as mulheres negras não faziam parte dessa curva de violência, da mulher poder falar, da mulher estudar, da mulher ter direito a ser... Ela não faz parte dessa curva, então você imagina? Claro que vem lá de trás, a mulher negra era tida como nada, literalmente como nada. Então você imagina agora. Né? Então, por isso que eu falo, não é estereótipo de mulher, não. É que nós em casa vamos fazer isso. A gente vai falar mais, a gente expressa de uma maneira mais aberta. Os homens são muito mais calados, introspectivos. E aí, o desespero deles, às vezes, com esses homens da periferia, ou os homens ricos, ou uma médica morreu por conta disso.
Eles descontam a sua raiva nas mulheres por ela estar lá. Por ela ser a pessoa mais frágil nessa situação. E às vezes não, sempre a mulher quer ajudar. Hoje a mulher trabalha e faz parte da economia da sua casa, sabe? Do sustento da sua casa. Então a gente precisa, sim, falar para todas essas mulheres. As domésticas não são menos que qualquer pessoa. A gente fica vendo essa situação das empregadas domésticas, das pessoas que trabalham em cozinhas e tudo mais mais da situação do lar, assim, que tem patroas que estão obrigando os seus funcionários a irem trabalhar. Essa senhora que morreu no Rio porque teve que trabalhar dos seus patrões que tinham vindo da Itália. E aí a gente fala que é tudo igual, nós somos igual em gênero, em raça. Não, a gente não é. A gente não é mesmo. E aí elas vão para casa e ainda essas mulheres vão para casa e ainda levam, né? Infelizmente são vetores de transmissão desse vírus, coitadas. Então assim, gente, a gente precisa ajudar. A gente precisa dar voz a essas mulheres que estão presas aí sem acesso. E é assim que a gente vai fazer. Então hoje a gente tem que falar a verdade, sim. Elas vão se desesperar, elas recebem e compram as suas coisas. Então, nada pode justificar a violência, nada justifica a violência do outro, mas a gente está vendo índices aumentarem. Então, não tem nada que justifique violência, de nenhuma forma, principalmente contra a mulher. Mas isso está acontecendo, é uma realidade. Entendeu? Então, está acontecendo com mulheres. Então, a gente tem que denunciar. Porque se a gente não denuncia, infelizmente vão acontecer muitas e muitas agressões e muitas mortes ainda. E nós vamos ver aumentar o índice de feminicídio aqui no Brasil, como aumentou na China, aumentou na França, aumentou na Espanha. Na França na França, eu acho que na Itália, elas estão fazendo campanhas contra a violência doméstica. Campanhas mesmo na televisão. Como lidar com essa situação, aonde está aberto, onde elas podem procurar, que maneira a mulher tem que fazer para denunciar e tudo mais. Então a gente tem que ser a resistência, sim. Eu às vezes não gosto de falar isso, mas a gente tem que denunciar, sim. E a gente tem que falar a verdade, sim, para os homens que vão estar assistindo a gente entenderem que nós não vamos ficar caladas, seja em que situação for, que nós estamos amparadas, que nós temos mulheres olhando por outras mulheres, que temos ONGs, que temos portais que estão prontos a ajudar todas elas. E a gente que é privilegiada de estar aqui nessa live, que tem uma internet, que tem um Wi-Fi, que a gente tem sim se manifestar. Então, coloquem nos WhatsApps de vocês, coloquem à disposição, coloquem lá Disque Denúncia 180, mulheres que estão se sentindo ameaçadas, denunciem. Falem para os seus funcionários que vocês vão ter aí acesso online a eles de alguma maneira. Liguem para suas funcionárias, sabe? A gente precisa, de qualquer forma, ajudar essas mulheres. Gabi, a gente tem que fazer exatamente como eu te falei. Como eu falei antes. Ó, a Ana colocou aí em cima, 180. Se é sua vizinha que está tendo essa violência, se você está escutando, denuncia. Você não precisa se identificar. Você vê, as pessoas perguntam que elas têm medo, né? As pessoas têm medo de se envolver, elas não sabem como podem denunciar. Agora vocês já sabem. Então compartilhem onde vocês moram. Compartilhem em todos os lugares que vocês têm acesso, porque isso vai ajudar muitas outras pessoas. E exatamente, mulheres falarão por outras mulheres. Então a gente precisa falar por elas. Nas igrejas, gente, como a gente que é líder cristã, a gente tem que orientar. Isso não é um tabu nas igrejas, seja católica, seja evangélica. Eu sou evangélica por acaso, seja aí nas outras religiões afros, que nós temos tantas mulheres de expressão. Nós temos que ajudar outras mulheres falando disso nas nossas comunidades, né, nas nossas igrejas, nos centros, em todos os lugares a gente tem que ajudar falando isso. A gente não pode ser conivente. Eu falo das mulheres evangélicas porque eu vejo que são as que mais sofrem, porque tem medo da religiosidade, da punição, do que vão falar. Gente, por favor, pastoras que estão me assistindo, ajudem as mulheres.
nessa situação, né? Percebam como as mulheres procuram vocês, se abram para receber essas mulheres, porque elas têm vergonha de falar, de expor os maridos, né? De que às vezes tem algum cargo ou não, elas têm vergonha e têm medo. E a gente não pode deixar isso acontecer. Né? Repito, não estou fazendo apologia ao divórcio, mas às vezes não há outra solução, né, a não ser isso, se afastar do lar momentaneamente. Quero dizer aqui que existem centros de reeducação para os homens que cometem violência doméstica. Eu tive um caso recentemente que o juiz, antes de marcar audiência, já colocou no seu despacho para a gente orientar, até na intimação dele, que ele seja direcionado para um centro de ressocialização, para um centro de reeducação, para homens que cometem violência. Óbvio que eles não vão querer ir de bom grado às vezes, por isso que os juízes hoje estão instando e colocando nos seus despachos que isso pode, se ele frequentar esses centros, pode ter uma diminuição na sua pena. Entendeu? Então, eu vou colocar isso também nas nossas redes sociais, vou compartilhar nos nossos grupos de WhatsApp, esses centros de ressocialização que tem para os homens, porque às vezes eu ouvi esses dias de uma pessoa que às vezes ele não tem noção que ele está cometendo violência. Eu achei meio absurdo, mas às vezes não. Às vezes ele está xingando uma mulher, porque a gente acha que violência doméstica é só bater, mas ele está xingando, maltratando, humilhando. E na cabeça dele, machista muitas vezes, ele não está fazendo violência nenhuma, ele nem imagina que ele pode ser denunciado por isso. Então, esses centros de ressocialização servem para isso, para mostrar os tipos de violência que estão lá elencados no artigo 7º e que para os homens, às vezes, isso não é violência nada. Xingar minha mulher não é violência nenhuma. É sim. É violência doméstica sim, está no artigo 7º da Lei Maria da Penha, que a gente já colocou aí, depois você sobe aí as conversas, você vai achar, clica no link que vocês vão ver. Entendeu? Então, assim, a gente precisa, sim. Eu estou vendo aqui uma pergunta, uma consideração da Cristina, que ela é militante nessa questão da violência doméstica lá em BH. Eu ia para BH agora, cancelaram o nosso curso que a gente tinha aí, mas eu estarei aí, que se a gente pudesse se encontrar, a gente se encontra, vamos tomar um café junta. E sim, a gente tem que ter, sim, essas iniciativas das advogadas militantes, né, em favor das mulheres. Então, e sempre escolher denunciar. Né? Eu sei que as mulheres têm medo, elas têm muito medo, mas a gente tem que ajudar como mulheres elas perderem esse medo. Né? Como a gente vai fazer para acolher? As delegacias da mulher estão prontas para oferecer os abrigos. A gente não tem como falar, obviamente tem abrigos secretos, tem uma série de coisas que as delegacias, as delegadas estão prontas para, se necessário, levarem essas mulheres em situação de violência para esses lugares momentaneamente. Né? Momentaneamente, ou por um tempo, até que se tire o agressor de casa. Então, ela, seus filhos. Então, gente, não deixe de denunciar. Né? Eu volto a falar, isso depende de nós. Né? As leis estão aí, eu fiz questão de colocar isso para vocês. Não são leis com juridiquês lá que vocês não vão entender. Muito pelo contrário, a Lei Maria da Penha é bem didática, ela vai te ajudar. Claro que você não vai entender, às vezes, se você entrar no Código Penal ou tudo mais, mas existem profissionais que estão à disposição. Eu vou fazer um grupo depois com várias profissionais que vão poder ajudar mulheres nessa situação de todas as raças, gêneros, opção sexual. Quero dizer isso também. Gente, a opção sexual tem que ser respeitada. Né? Então, tem homens que agridem mulheres por causa de opção sexual ainda. Cada uma, obviamente, com as suas restrições, ou cada um com seus entendimentos, ou com as suas convicções religiosas que não vêm agora, e a gente não pode pregar isso quando uma mulher está sendo agredida porque ela optou por ela tem uma opção diferente da minha, por exemplo. Gente, a gente tem que parar com isso. Né? A gente tem que proteger as mulheres, independente da sua orientação sexual. Independente disso, a gente tem que ajudá-las, né? Tem que incentivá-las e tem que acolher, que é o mais importante. Elas têm que ter acolhimento. Toda mulher vítima de violência
tem que ter acolhimento. Então, lá na Casa da Mulher Brasileira, eu não sei se são suspensos ou não os trabalhos, provavelmente sim, né, porque a gente está em quarentena total, mas lá tem trabalhos para as mulheres que, né, sofrem de problemas emocionais, que não sabem como recomeçar. Existem ONGs, a gente depois vai postar nas nossas redes várias ONGs em vários estados, que para ajudar as mulheres, né, gente, nessa situação. Um grupo de auxílio, exatamente, Shirley. Um grupo de auxílio lá pela ANAM, vamos conversar com o Estevam sobre isso. Eu já me coloco à disposição e tantas outras mulheres nos outros estados aí para a gente poder ajudar essas mulheres. As mulheres negras, as mulheres que nós negras temos muito mais voz nesse sentido, porque a gente ouviu na live que nós devíamos ser as primeiras a falar. Né, as mulheres que estão lá nas comunidades, infelizmente existe isso por uma situação histórica até, que não vem ao caso, depois a gente grava uma outra live falando sobre isso, que estão lá, são grande maioria que precisam de voz, e a ANAM tá aí para isso, né? Então, se vocês tiverem mais algumas perguntas, podem colocar aqui, mas eu já quero encerrar essa live agora, essa palestra. Eu me coloco à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que for necessário. A gente tem IG aí nas redes sociais para ajudar vocês. Mandem perguntas pela ANAM, pelo Escritório Nacional aí que vocês seguiram no Facebook. Nós vamos estar à disposição. As outras advogadas também vão estar à disposição para responder. Nós vamos criar grupos aí, a gente vai também falar e publicar lá no Escritório Nacional da ANAM. Sigam, curtam lá a página do Facebook da ANAM, para que vocês estejam acolhidas, que vocês tenham uma voz, que somos nós, para poder ajudar vocês. Tá bom? Então, quero agradecer vocês. Ó, a Ana colocou aí agora o Escritório Nacional da ANAM no Facebook. Tá bom? Depois sigam lá, vocês vão ter toda a atenção que é necessária para vocês. Tá bom, gente? 180, 190, denunciem, procurem as delegacias, não se calem, ajudem outras mulheres, sejam a voz de outras mulheres, quanto mais vocês puderem. Compartilhem essa live com o máximo de pessoas que vocês puderem também, para que a gente possa estar ajudando umas às outras nesse tempo tão difícil que está sendo para todo mundo. Mas vamos ajudar todo mundo, tá bom? Obrigada, eu agradeço. Vai ficar gravada, eu vou compartilhar depois também no YouTube. Obrigada pelas participações e eu espero que vocês ouçam, né? Que vocês coloquem em prática o que vocês ouviram aqui, porque vai ser muito importante, né? A gente, claro que está tendo muito preocupação, né, com como está crescendo o número de infectados e como a gente está preocupado, né, com isso, mas vamos também nos preocupar, gente, com os índices alarmantes que tem tido de aumento de violência doméstica nessa época, tá bom? E que, infelizmente, não vão ser divulgados, porque a gente está dando aí voz e mídia para toda essa situação do corona. Então, depende muito da gente, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus. Obrigada à minha produção, meu sobrinho, meu filho, a minha absoluta, que, né, a gente eu não caminho sem ela. Tem uma pergunta. Também, sim, quando os fóruns agora estão fechados, mas sim, existe muitas vezes indenização civil, sim, os advogados vão poder orientar da melhor maneira possível quando tiverem isso. E o juiz, você vai ver aí na Lei Maria da Penha, existem medidas que podem ser tomadas imediatamente para se manter o padrão, para que o homem não fique. Como eu vou falar, gente? Não prive a mulher financeiramente dos seus direitos. Tá bom? Leiam a Lei Maria da Penha, lá no final existem disposições que podem ser tomadas de imediato pelo próprio juiz, que vai estar de plantão. Quero dizer que os juízes estão de plantão, estão trabalhando, sim, de forma virtual, né, no teletrabalho que a gente fala. As varas estão trabalhando dessa maneira também.
Então, gente, não deixem de denunciar, não deixem de tomar medidas, tá bom? Qualquer dúvida, chama alguém. Cheguei no fim para mandar perguntas, não tem problema, manda lá na live que vai ficar gravada que eu vou respondendo vocês pelo Facebook da NAN, eu posso fazer isso agora, tá bom? E a gente vai deixar aí aberto para poder responder por uns dias. O doutor Estevão tá aí, ele vai deixar, que eu tenho certeza, tá bom? Contem comigo e vamos juntas, vamos ser sim uma voz para outras mulheres, tá bem? E vamos nos ajudar e ajudar todos. E os homens também que nos assistiram, usem o Facebook de vocês, o WhatsApp de vocês para conscientizar outros homens sobre a violência doméstica, de como não praticar, de como fazer nesse tempo de pandemia. Tá bom? Um grande abraço para vocês. 8 horas tem outra palestra imperdível aqui no Facebook da NAN. Não percam, tá bom? Com temas a semana toda, vai ter muita informação aqui na NAN. Tá bom, gente? Obrigada, pessoal. Um beijo.